Amados irmãos e irmãs, mais uma vez nós nos encontramos aqui nesse tabernáculo santo para elevar ao nosso Deus e aos seus poderosos santos a nossa adoração, nosso louvor e gratidão. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e desejo que as bênçãos do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, na comunhão do seu Divino Espírito Santo, as bênçãos de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, que as bênçãos da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e as bênçãos do Profeta do Altíssimo, Santo Irmão Aldo, recaiam sobre todos. Mais uma vez, eu recomendo aos irmãos para que tenhamos muita fé, muito amor, reverência para com os atos desta reunião, dos trabalhos que serão ministrados aqui desse altar santo, o trabalho deste coral, músicos e regente, e a amável presença dos estimados irmãos, irmãs, membros, muito dignifica o reino dos céus. Portanto, vamos aproveitar este momento para nós aprimorarmos o nosso conhecimento, para que nós tenhamos ainda mais fé nos santos que Deus e Jesus nos deram como um presente. Firmar ainda mais a nossa fé no Santo Irmão Aldo, como profeta, como pastor por excelência, na Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. E fazendo assim, nós estaremos com o nosso coração aberto para que eles possam habitar, não somente hoje, mas para todo sempre no nosso viver. Eu convido os estimados irmãos que estão sentados, aqueles que puderem, para ficar em pé, para juntos nós fazermos uma oração. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, glória, louvor e adoração prestamos ao Senhor, a Jesus, o Senhor da vida, nossa exaltação, a sua Santa Mãe, Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual. Ó Mãe querida, receba a nossa adoração e a nossa exaltação. A Senhora Santa Vó Rosa, bendito Consolador, Mãe gloriosa, que não deixa faltar nada para os teus filhos, sempre nos dá o conforto, nos dá o alimento, tanto espiritual como material. Aceita a nossa adoração, nosso louvor e exaltação. Ao Senhor Profeta, Santo Irmão Aldo, ao qual nestes dias nós muito nos referimos no teu santo nome, no teu santo ministério, porque o Senhor é tudo para nós, querido Santo Irmão Aldo. E neste momento, queremos exaltar o Senhor, Santo Irmão Aldo, glorificar o teu santo nome, Santo Irmão Aldo, diante de Deus, Pai Todo-Poderoso, diante do Espírito Santo, diante de Jesus e da Santa Vó Rosa. Ó Deus querido, venha estar conosco nesta reunião, derrame para esta reunião e para estes teus filhos chuvas de bênçãos, e que todos nós possamos ser alimentados com tua graça, virtude, e que nós possamos percorrer as nossas jornadas, sempre amparado por anjos e santos enviados pelo Senhor Pai. Agradecemos a presença dos santos e anjos que o Senhor tem enviado
Agradecemos a presença de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Ó querido profeta, certo de que o Senhor e a Senhora Santa Vó Rosa estão a nos contemplar e irão abençoar esta reunião, aprovando os atos da mesma, eu entrego, pois, em tuas santas mãos esta reunião e declaro-a iniciada para a honra e glória do Reino Celestial. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte. Pois
Prezados irmãos e irmãs, eu vou fazer a leitura desta mensagem quando iremos abordar este assunto: a fé e confiança no santo irmão Aldo. Estimados irmãos e irmãs, integrado ao poder do Pai, o santo irmão Aldo continua muito mais presente em nosso meio. Juntamente com a Santa Vó Rosa, ele continua lutando em favor de todo o povo apostólico e por tantos quantos desejarem a graça dos céus. Confiemos nestes santos de Deus e estejamos ainda mais unidos, a fim de que continuemos a ajudá-los a levar avante a obra de nossa igreja. Por sua vez, os membros do ministério, sejam pastores, obreiros, regentes e coristas, se mantenham firmes na fé, fiéis, leais ao voto que fizeram quando aceitaram servir esta igreja e não se deixem levar pela influência dos que não creem e que procuram dividir os corações com falsas insinuações. Vejam, prezados irmãos e irmãs, que nós que compomos este ministério glorioso, somos um espelho da igreja. Eis, então, prezados irmãos e irmãs, a responsabilidade que nós temos em nos mantermos fiéis. E assim, com o nosso trabalho, divulgar o nome destes santos e não deixar que ninguém venha a ofuscar o nosso brilho, o nosso ministério, o nosso trabalho em prol do reino dos céus. Mantenham-se atentos e tomem muito cuidado com mentiras e falatórios profanos publicados em redes sociais com o propósito maldoso de desviar a sua fé. Não aceitem nem acreditem em tudo o que veem e leem na internet em relação a qualquer assunto a respeito de nossa igreja. Tomem por base apenas o boletim interno publicado semanalmente e os preciosos ensinos da Santa Vó Rosa que nos foram transmitidos pelo santo irmão Aldo. Nós devemos dar crédito, prezados irmãos. Isto vale para toda a igreja. Só o que nós contemplamos que está editado neste boletim interno, no que se refere a disque ou algo semelhante, nós não devemos dar crédito, e se ouvirmos alguma coisa, este assunto precisa ser acabado ali, não pode ser levado para frente, porque tudo o que nós precisamos, a exemplo do que fazia o santo irmão Aldo, a nossa direção faz hoje, através deste instrumento, o boletim interno da nossa Santa Igreja Apostólica. O que sai fora disto é conversa, e que não tem fundamento, e que muitas vezes vem para denegrir a igreja ou um irmão ou irmã apostólico, ou quem que seja. Por isso, prezados irmãos, está aí esta recomendação, que nós devemos se basear somente o que nós ouvimos transmitido através do boletim, seja dos púlpitos das nossas congregações, ou seja, no programa A Hora Milagrosa.
Informamos a todos os apostólicos que nada será modificado em relação ao que o santo irmão Aldo, em nome da Santa Avó Rosa, nos ensinou, aconselhou e orientou a respeito da doutrina, da disciplina e das regras de boa conduta, da organização de todo o nosso trabalho, da maneira como são realizadas as reuniões da igreja e dos sacramentos instituídos por Jesus e pela Santa Vó Rosa. Se ouvir aquele ou aquela, porque isto mudou, a disciplina mudou, isto é conversa, a criatura querendo justificar os seus erros e fazer com que a outra também peque. Assim sendo, ninguém está autorizado a tomar quaisquer medidas por iniciativa própria e ninguém tem autorização para fazer reuniões de pessoas que não sejam as reuniões da Igreja Apostólica em seus templos, da maneira como sempre foram realizadas em locais e horários do conhecimento de todos. Irmãos e irmãs apostólicos, sejam cuidadosos em suas atitudes e obedeçam ao que o santo irmão Aldo nos ensinou e aconselhou, sendo moderados e tementes a Deus, a fim de que continuemos colaborando para o bem da igreja e de uns para com os outros, como verdadeiros irmãos e filhos do mesmo Pai Celestial. Também para que formemos uma igreja forte e unida, sempre bem disposta para vencer. Sejam fiéis a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Clamem por eles em suas orações e confiem que serão atendidos, pois estes santos de Deus continuam ouvindo as nossas orações e estão sempre prontos para nos atender, desde que neles confiemos com sinceridade e fé. Aí está, prezados irmãos e irmãs, esta mensagem que deixa muito claro que nós devemos seguir tudo o que é ensinado nesta Santa Igreja Apostólica e procurarmos ter mais entendimento através das orações, arma poderosa que Deus deixou para nós. Vamos fazer uso da oração, prezados irmãos, para que nós tenhamos sabedoria, discernimento, para nos livrar da cilada do inimigo, porque ele não está de braços cruzados, não. Ele está lutando contra esta igreja, contra o povo apostólico, e nós não podemos dar lado, porque ele usa, os seus imediatos, porque ele também tem, para poder corromper outras pessoas. E com os ensinamentos que nós temos precisos, nós não podemos cair nestas ciladas. Guardem estes ensinos, prezados irmãos e irmãs, e que sejamos fiéis a tudo o que nós aprendemos nesta igreja. Sejamos fiéis a Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao nosso querido Santo Irmão Aldo. Assim, nós seremos muito felizes e bem-aventurados enquanto vivermos aqui nesta terra. Amém. Agora, nós vamos ouvir a mensagem que será apresentada pelo coral, intitulada Recompensa Celeste. Fruto da sua vida santificada aqui na terra. Recompensa celeste. Vamos ouvir.
Amados irmãos e irmãs, nós devemos seguir os passos da Santa Avó Rosa e, logicamente, os passos do Santo Irmão Aldo. Tanto ela como ele, Santo Irmão Aldo, receberam a recompensa da luta, do trabalho que eles realizaram aqui na terra. E nós hoje, prezados irmãos, também estamos aqui lutando em prol desta igreja. E quando o nosso corpo deixar, o nosso espírito vai para os céus, receber o galardão que está preparado para nós lá. Só que nós não sabemos qual é este galardão. Mas eu digo para os irmãos que a recompensa para nós, povo apostólico, povo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, é grande lá nos céus. Agora nós vamos falar um pouco a respeito do glorioso ministério que o Santo Irmão Aldo exerceu entre nós. Estamos chegando ao dia 5 de maio, né? O dia que ele foi para os céus, vitorioso, receber então o seu galardão. Foi coroado por Deus, por Jesus, pela Santa Avó Rosa, profeta e supremo pastor. Cumprindo a sua promessa, nosso Senhor Jesus voltou em espírito para, através da Santa Avó Rosa, restaurar a sua igreja, santificar um povo para Deus e revelar a sua poderosa doutrina, que tem o poder de dar a vida e tornar a todos os que crerem na mensagem de sua igreja a imagem e semelhança de Deus. Pois foi com esta característica que Deus, o Pai, Jesus e seu Divino Espírito criaram o ser humano. Então nós estamos aqui sendo preparados, prezados irmãos e irmãs, para sermos a imagem e a semelhança de Deus. Jesus, ele retornou a esta terra, desta feita, em espírito, invisível para o mundo, mas visível somente para aquela que fora escolhida para ser o Consolador. E assim ele iniciou o preparo, a restauração do reino do seu Pai aqui nesta terra. Durante um período de 16 anos, nosso Senhor, por meio da Santa Avó Rosa, foi santificando a igreja, revelando os mistérios da sua poderosa doutrina, esclarecendo dúvidas a respeito da missão de Maria Santíssima, dos santos e dos anjos, ensinando ao povo uma disciplina justa, que santifica e moraliza os fiéis através da prática de regras de uma vida livre de exageros, do mundanismo e dos costumes e modismos inconvenientes aos filhos de Deus. Passo a passo, o nosso querido Jesus foi revelando a Santa Avó Rosa, e por sua vez ela, então, ao saudoso bispo, a missionária Eudete, e eles iam ensinando a igreja, inclusive a amar e depositar fé na sua Santa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, porque nem todos criam na Mãe de Jesus. E aí, Jesus falou através da Santa Avó Rosa, que a mãe dele é uma santa poderosíssima, e que está assentada em um trono diante de Deus, ao lado dele, Jesus. E daí a direção da igreja passou a ensinar a todos aqueles que já faziam parte da igreja, para que amassem a mãe de Jesus. Ao final deste período de 16 anos,
Jesus resolveu levar a Santa Vorosa e coroá-la como Espírito Consolador, para que ela continuasse a exercer o seu ministério somente em espírito, e para que passasse a governar a igreja, usando os dons de profecia e de revelação do santo irmão Aldo, servo de Deus que estava fisicamente entre nós, com o qual nosso Senhor Jesus contava para suceder a sua santa serva, Santa Vorosa, pois ele nascera predestinado a cumprir nobre missão para o reino dos céus, e Deus o Pai havia dotado de preciosos dons e virtudes divinas. Tanto a Santa Vorosa, tanto o santo irmão Aldo, eles nasceram predestinados para a missão, e eles preservaram este dom. Então foi possível Jesus vir a esta terra no tempo preciso, ordenado por Deus o Pai, para restaurar então o seu reino aqui, porque aqui já estava a Santa Vorosa, o Consolador, e também o pastor, que iria ficar como sucessor da Santa Vorosa, porque ela já estava em estado avançado de idade, pois quando Jesus se revelou a ela, ela já estava com 60 anos, né? E por determinação de Deus o Pai e de Jesus, e por vontade dela, ela precisava ir para os céus, mas sob uma condição, a condição que Deus o Pai e Jesus lhe propuseram era que, para ela ir para os céus, receber o seu galardão de consolador, ela precisava deixar uma pessoa para suceder ela, para dar continuidade à obra que ele, Jesus, restaurou. E por que isso, prezados irmãos? Para que não ocorresse como ocorreu na igreja primitiva, a igreja apostólica, que os santos apóstolos formaram. Os santos apóstolos fizeram um trabalho magnífico, ensinaram o caminho a Jesus, e muitos que creram foram salvos. Mas os apóstolos, terminando as suas vidas aqui na terra, um a um foi para os céus. O último que ficou foi o amado apóstolo São João, o qual coube as revelações do livro do Apocalipse. E após este apóstolo ir para os céus, aí houve como uma cortina entre os céus e a terra. Por que isto? Porque a igreja, ela não resistiu ao pecado. A igreja apostólica primitiva se corrompeu. Aí não houve mais a intercessão ou a ligação de Deus entre o céu e a terra. E o Espírito Santo retirou a sua unção. E neste presente século, então, se passaram séculos, e nesse presente século nasceu aquela predestinada para ser o Consolador, e que conservou os seus dons. Ela foi muito fiel em toda a sua vida. Foi uma mulher muito honrada, fazia o bem, temente a Deus, a Jesus e a Mãe Virgem Maria Santíssima. Então, era momento de Jesus voltar a esta terra. Mas se porventura a Santa Vorosa não tivesse condição de preparar o santo irmão Aldo, ou ele, durante a sua trajetória, tivesse perdido a unção dos céus, as virtudes que ele recebeu ao nascer, a Santa Vorosa, ela ia para os céus, porque ela já era considerada, vivendo aqui na terra, no seu corpo físico,
considerada uma santa e considerada pelos santos e anjos como rainha dos céus. Aí, prezados irmãos, ela ia para os céus, mas nós não saberíamos o galardão que ela iria receber. Saberíamos que era uma mulher muito honrada, que era uma mulher que realmente tinha as virtudes de Deus, mas não saberíamos o galardão dela, não saberíamos que ela era o Consolador. E graças ao santo irmão Aldo, então ele aceitou, quando a Santa Vorosa o convidou para ajudar na igreja, e assim ele foi sendo preparado para ser o seu sucessor, para dar continuidade a esta obra sem nenhuma interrupção. Então, o reino dos céus, nosso Deus, foi vitorioso mais uma vez, porque a obra desta igreja, restaurada por Jesus, não sofreu nenhuma interrupção, porque logo que ela foi para os céus, ela já tomou conta da situação, usando o ministério do santo irmão Aldo. E ele então, a partir daquele momento, passou a dirigir a nossa Santa Igreja Apostólica. Agora, eis, prezados irmãos, o valor do ministério do nosso querido santo irmão Aldo. Este santo de Deus cumpriu sua sagrada missão terrena durante 44 anos, e com os seus preciosos dons que herdou do nosso Pai Celestial, de Jesus e do Santíssimo Espírito, o santo irmão Aldo nos transmitiu ensinamentos preciosos que foram e sempre serão a garantia para que a nossa igreja continuasse a vencer a cada dia, porém, sempre dependendo da obediência e da santificação de cada apostólico e apostólica. A igreja venceu, prezados irmãos, graças ao povo apostólico, porque uma grande maioria procuram se santificar, são obedientes, valorizam os ensinos que Jesus e a Santa Vorosa deixou e que o santo irmão Aldo honrou em nos ensinar, ainda revelando coisas que no tempo Jesus não pôde revelar, revelou a Santa Vorosa, mas não deu para revelar à igreja, mas através do santo irmão Aldo foi revelado, e a igreja foi sendo aperfeiçoada, e hoje nós somos a igreja que somos. O santo irmão Aldo nos conduziu com mão forte, ministrando ensinos valiosos para santificar o povo de Deus na terra, incentivando a união fraternal e mantendo a igreja santificada e disciplinada conforme é da vontade do Pai Celestial, de Jesus nosso Senhor e da Santa Vorosa. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, procurem valorizar este tesouro de valor inestimável, que foi e é a presença de um profeta e santo de Deus entre nós. Sejamos todos fiéis ao santo irmão Aldo, obedecendo a nossa doutrina e a nossa disciplina, pois assim procedendo, seremos fiéis a Deus, o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Santa Vorosa e a Maria Santíssima, sendo unidos e nunca dando lugar ao sentimento que tirem a beleza da nossa santidade, amando uns aos outros com verdadeiro amor, sendo justos, leais e sinceros uns com os outros, e justos com o nosso Deus e Pai e com seus santos poderosos. Sejamos gratos ao santo irmão Aldo por tudo o quanto ele fez e continua em espírito fazendo por todos nós, juntamente com a Santa Vorosa, em favor da obra de Deus na terra. Procuremos a cada dia obedecer aos seus sábios conselhos, às suas recomendações e às suas orientações, pois elas vieram dos céus e do Consolador para todos nós, a fim de que nossas orações e nossos pedidos a este santo
profeta e a Santa Vó Rosa sejam atendidos. No dia 5 de maio, na sede em todas as nossas congregações, iremos comemorar a grande vitória do Santo Irmão Aldo, sua coroação no reino dos céus, na sede e em todas as nossas congregações, celebrando esta data com muita gratidão aos céus, a Jesus, a Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, agradecidos a estes santos de Deus pelo ministério que concederam ao nosso amado irmão Aldo e reconhecidos e gratos a ele por ter sido o mensageiro do céu a nos dirigir durante 44 anos com seus preciosos dons no caminho do bem e da verdade, rumo à eternidade com Deus, Pai e os seus santos. Aí está, amados irmãos e irmãs, esta mensagem falando do glorioso ministério do santo e querido irmão Aldo. E para que nós valorizemos o ministério do santo irmão Aldo, tudo que ele fez por nós, está fazendo, prezados irmãos, porque ele está atento a tudo nesta igreja apostólica. É por isso que esta igreja está vencendo, que por mais que algumas criaturas de todo o rol da nossa igreja querem inventar, lançando algumas conversas, o santo irmão Aldo e a Santa Vó Rosa, atentos, eles então nos recomendam para que nós não caímos nestas ciladas. E como que vem estas mensagens, prezados irmãos? Através da inspiração, para que aquela mensagem venha falando sobre certos assuntos, para poder então cortar pela raiz aquela erva daninha que está querendo se alastrar ou se infiltrar na igreja. Por isso que nós precisamos estar sempre atento, vigilante, sempre em oração. E valorizar o ministério do Santo Irmão Aldo com as nossas atitudes, com as nossas ações, com a nossa obediência e consagração, porque pelo contrário, prezados irmãos, não adianta nós dizermos que amamos Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e se nós não fazemos, não praticamos as obras da nossa fé, do nosso amor, que nós vivemos aí ainda, tendo alguns costumes que desagradam a Deus e a eles. Nós precisamos, como eu disse, ser um espelho para que outras criaturas vejam em nós a diferença. Sigamos esse santo caminho, amemos esta igreja, amemos a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Assim nós estaremos amando a Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima e o nosso querido Deus. E vamos, prezados irmãos, no dia 5 então, prestar uma homenagem à altura que o Santo Irmão Aldo merece. Eu tenho a certeza de que o coral já tem hinos preparados. Vão fazer uma maravilhosa festa em comemoração à vitória do nosso querido Santo Irmão Aldo, a sua coroação. Amém. Agora nós vamos ouvir este hino. Acompanhem e meditem na mensagem que este hino vai nos trazer. Presente glorioso.
Prezados irmãos, podemos imaginar o presente mais valioso que nós podemos receber aqui nesta terra. Imaginemos as riquezas deste mundo, e olha que não são poucas, mas tudo isto não chega à altura do presente que Deus, Jesus e a Santa Avó Rosa nos deram, o nosso santo irmão alto. Nós devemos sempre lembrar isto nas nossas vidas e colocar este santo, bem como a Santa Avó Rosa, sempre em primeiro lugar, em todas as nossas ações, estar sempre ligado a eles, porque este presente é valioso. Nós temos este presente, vamos segurar em nossas mãos e compartilhar, sim, com aqueles que querem também fazer parte. E assim nós vamos seguindo a nossa caminhada, sempre amparado e protegido por anjos e santos, enviado por estes santos, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Alto, por Jesus e pela Mãe Virgem Maria Santíssima. Aí nós vamos ser vencedores aqui nesta terra. Amém. Agora, prezados irmãos, chegamos ao final desta santa reunião, fechamos os nossos trabalhos com chaves de ouro, após esta apresentação, esta mensagem tão linda, falando mais uma vez do nosso santo e querido irmão alto. Agradeço a presença de todos os estimados irmãos, membros, coristas, músicos, regentes, pelo trabalho que realizaram, também aos meus colegas de ministério, diácono e diaconisa. E convido aos irmãos para que estejam aqui na quarta-feira para a nossa reunião de oração. Reunião dedicada ao Espírito Santo do nosso Deus. Convido os irmãos para ficar em pé e assim nós vamos orar e finalizar os nossos trabalhos. Oremos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, toda honra, glória, louvor e adoração prestamos ao Senhor, bem como a Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Senhora Santa Avó Rosa e ao Senhor Profeta Irmão Alto. E agora eu venho pedir ao Santo Irmão Aldo para que o Senhor abençoe grandemente esses teus filhos e filhas. Peço as bênçãos da Senhora Santa Avó Rosa, do Senhor Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, para esses teus filhos, essas tuas filhas, dando a eles saúde, fortalecendo a fé de cada um desses teus filhos, livrando das intempéries e de qualquer mal, e que esses teus filhos prossigam as suas caminhadas. Receba essas orações, querido Santo Irmão Aldo, querida Santa Avó Rosa, e dê a cada um conforme o merecimento, porque os senhores conhecem o coração desses teus filhos e filhas e sabem das necessidades de cada um. Portanto, ajude-os, ó santo e querido irmão Aldo, santa e querida Avó Rosa. Também eu venho pedir por aqueles que não puderam vir nesta reunião por um motivo justo. Abençoe esses também, abençoe esses teus filhos e filhas, cujos nomes estão aqui nesse altar santo, nomes que foram trazidos pelos teus filhos que aqui congregam. Estas pessoas estão doentes, acamadas, no hospital, onde estiverem, ou mesmo tendo algum problema de difícil solução, algum vício, que não consegue largar. Eu peço, Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa,
Jesus querido, Mãe Virgem Maria Santíssima, ajude esses teus filhos e filhas, e assim eles sejam libertos das doenças, dos vícios e de tudo aquilo que está lhes tirando a paz. E agora, Santo Irmão Aldo, Santa e querida Alvorosa, esses teus filhos irão para os seus lares. Eu peço que envie anjos e santos para acompanhá-lo até as suas residências, dando um bom retorno, uma boa tarde, e também à noite, uma noite de descanso e paz, e amanhã que eles tenham um início de semana de muita prosperidade. Oh, amados irmãos e irmãs, creiam, confiem, tenham fé e recebam as bênçãos de Deus, as bênçãos de Jesus, recebam as bênçãos da Mãe Virgem Maria Santíssima, recebam as bênçãos da Santa Alvorosa e as bênçãos do profeta Santo Aldo. Tenham essas bênçãos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.